Olá, muito boa noite a todos que nos estão a ver este programa hoje do Secretariado da Pastoral da Família. Aventurámos-nos num programa, não sei se não sabemos se é a primeira vez ou não que é feito algo idêntico na Pastoral da Família, mas aventurámos-nos em fazer algo diferente neste tempo mais difícil, neste tempo de maior recolhimento, neste tempo de pandemia. Então resolvemos criar o Há Conversas Com, e para isso lançámos vários temas, vários movimentos e vários organismos da nossa Diocese de Coimbra. O meu nome é Hugo Monteiro. Depois desse pedido e de lançarmos esses temas, pedimos que escolhessem os que achassem mais convenientes, mais importantes para se discutir, e os temas que foram escolhidos, ou seja, os que foram mais escolhidos, vamos debatê-los neste programa que lhe chamamos Há Conversa Com. Há Conversa Com. E hoje, primeiro de tudo dizer que estou sozinho. O programa foi preparado, as perguntas foi preparado pelo Secretariado Pastoral da Família. É apresentado por mim, Hugo Monteiro, mas foi também preparado e trabalhado com a minha esposa, a Catarina Esteves, que infelizmente hoje não pode estar presente. Estou eu. Ela também está de outra maneira. E damos então boas-vindas a todos que estão lá em casa. Temos convidados... vão ser fantásticos, vai ser uma conversa muito boa. Portanto, pode partilhar nas suas redes do Facebook, porque queremos atingir muita gente e, quem sabe, Portugal, fora de Portugal, onde calhar bem. Vamos ter connosco hoje a doutora Filomena Gaspar, depois dois casais, o casal José Carlos Seabra Pereira e Leonor Antunes, e o casal Sofia Almeida e o António Nascimento, que daqui a bocadinho já entramos aqui todos para falar um bocadinho. Para já, vou convidar para falar connosco um bocadinho sobre este tema Ser Família hoje, a doutora Filomena Gaspar, que vai entrar aqui junto de nós. Isto é um programa, vamos ver, pedimos desculpa lá em casa algumas dificuldades que hajam, isto é a primeira vez que o Secretariado da Pastoral da Família está a fazer algo idêntico. Olá, doutora. Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, que é a primeira convidada a falar no programa Há Conversa Com. Ui, a sério? Eu achava que já tinha feito tudo pela primeira vez. Acredito que sinto algum nervosismo, mas eu também estou um pouco nervoso. Não por estar a falar para uma câmara, mas porque eu comecei a ver o seu currículo, eu vou só falar uma coisa, e eu tirei alguns pontos que achei importante para a conversa de hoje, Ser Família. Professora associada da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Se eu disser alguma coisa que não está correta, diga-me. Mestrado e doutoramento em Psicologia da Educação. Terapeuta familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Desenvolve investigação principalmente nas áreas de educação familiar e parental e da intervenção socioeducativa baseada em evidência com crianças, jovens e família. Presta serviço à comunidade através de conferências para pais, professores, profissionais e comunidade em geral. E faz voluntariado no Centro de Apoio Familiar, o CAF. É verdade. Acho que escolhi bem. É tudo verdade. Eu acho que escolhi bem, mas tinha muito mais para escrever, mas acho que escolhi bem para o que vamos falar hoje, Ser Família. É verdade. E se me permite, começamos se calhar por esta parte do CAF, que estamos um bocadinho ligado à questão do CAF, Centro de Aconselhamento Familiar, e o Secretariado da Família está ligado ao CAF, e gostava que me falasse um bocadinho do seu papel dentro do CAF. Isso também pedia-me um bocadinho, uma coisinha, que nos apresentasse o CAF, um bocadinho, para si o que é o CAF, no geral, e depois qual é o seu papel no CAF. Muito bem. Para já quero agradecer mais uma vez. É sempre um gosto de colaborar com a Pastoral. E isto não é estar a dizer para ser simpática, estou a dizer porque de facto é sentir e é genuíno. E faz parte de facto da minha missão humanista, tentar transformar a vida das pessoas em alguns momentos, pelo menos, em vidas mais felizes. E o CAF tem também um bocadinho esta missão, porque o CAF é uma estrutura que eu acho extraordinariamente interessante, porque reúne profissionais de várias áreas, reúne eu como psicóloga, há uma colega que é assistente social, há colegas do direito, um juiz, colegas da medicina, um psiquiatra, um médico de medicina geral, um colega da área da contabilidade e, portanto, qual é o objetivo do CAF? O objetivo do CAF é quando temos alguém em sofrimento que nos procura,
porque tem uma problemática que lhe está a causar sofrimento, encontrar a resposta mais adequada para essa pessoa. Às vezes, a mais adequada é falar mesmo com, por exemplo, o nosso colega de contabilidade, porque vai ajudar a renegociar o empréstimo, porque está a viver dificuldades económicas muito grandes. Outras vezes é o nosso colega mais da área do direito, porque tem questões legais que tem que resolver e é isso que está a ser a causa do seu sofrimento. Outras vezes há pessoas que nos procuram que estão de facto deprimidas, não estão só em sofrimento, estão mesmo deprimidas ou de facto a viver momentos de grande ansiedade. E aí é o nosso colega mais da área da psiquiatria ou da medicina que dá algum suporte. E depois eu e a minha colega de serviço social, porque ela também é terapeuta familiar. E agora diga o nome, para ficarmos a conhecer quem é a sua colega. E pois é, eu agora estava a tentar lembrar-me do nome dela. É a minha colega. Eu também acontece isso no trabalho, por isso. Eu sou um bocadinho, eu sou ótima para caras. E isto é péssimo não me lembrar do nome, porque ela é uma excelente pessoa, gosto imenso dela, trabalho imenso com ela. Mas talvez esteja aqui alguém no bate-papo que nos possa escrever no nome. A doutora Emília, que é a grande coordenadora disto tudo, que é de facto nós estamos fisicamente na Casa de Santa Zita. É lá que está a parte física do CAF. E as pessoas chegam-nos a nós pelas mais variadas formas. E uma coisa que o CAF tem é que não nos interessa qual é a profissão das pessoas. Se as pessoas não quiserem dizer o nome todo, não dizem. É claramente um espaço de partilha e onde o sofrimento é bem acolhido, porque de facto nós hoje temos um discurso um bocadinho perigoso quando falamos das questões da saúde mental. É achar que felicidade está sempre tudo bem. E felicidade é não sofrer, e felicidade é não estarmos tristes, e felicidade é não termos angústias. E isso é um loop completo. Não é nada disso, não é nada disso. E, portanto, de facto, esta é a grande missão do CAF, tornar, de facto, a vida das pessoas que nos contactam uma vida com mais bem-estar emocional. Sem dúvida, e temos de estar sempre agradecidos à doutora Filomena, mas também a todos aqueles que apoiam. Muitas vezes pensamos, e a sociedade ainda é muito assim, pensa que as pessoas mais frágeis, muitas vezes são pessoas que nunca pensamos, que é aquele certeza que não precisa de apoio nenhum, e muitas vezes somos surpreendidos. Penso que isso também acontece muitas vezes consigo, não é? Ou deixa-me dizer-lhe uma coisa, nós temos uma frase muito gira para traduzir isso, que é as famílias quando nos procuram acham que são as únicas que estão a sentir aquilo, acham que são as únicas que estão a passar por aquela situação, porque quando olham para o lado acham que as outras famílias são todas felizes, ou mais felizes que elas. E nós temos uma frase muito interessante que é: só sabe o que se passa no convento quem lá vive dentro. Exatamente. E isto é a mesma coisa para as famílias. Ninguém sabe o que se passa dentro das famílias. E há famílias que aparentemente são muito funcionais, que aparentemente está tudo bem, que aparentemente não têm problemas. E às vezes são famílias, de facto, com muito sofrimento interior, com grande conflito e que têm dramas, como todas as famílias. Todas as famílias. Já agora... Olha, já temos ali o a dizer que é a doutora Edith. Obrigada, Edith, claro. É como no Quem Quer Ser Milionário, é a ajuda do público. Olha, mas pegando um bocadinho nessas dificuldades, a família, na atualidade, na sociedade, nesta sociedade atual, por vezes é tão confusa e tão baralhada, quais são os maiores problemas e desafios? Não, desafios que a família encontra nesta sociedade atual. E nem estou a falar tanto na questão agora da pandemia, porque agora parece que tudo é pandemia. Não, mas na sociedade atual, aqueles desafios fortes, 2 ou 3 desafios fortes que a família tem. Então, o primeiro grande desafio das famílias é conciliar a vida pessoal com a vida familiar e com a vida profissional. As famílias hoje têm um desafio imenso de conciliação que não se colocou às famílias de gerações anteriores. E porquê? Porque as famílias de gerações anteriores tinham mais fontes de apoio, porque as famílias de geração anterior colocavam menos a felicidade no trabalho. Portanto, o trabalho não era tanto fonte de felicidade, muitas vezes as pessoas trabalhavam apenas para ter um salário e não para se sentirem felizes no trabalho. E, simultaneamente, temos uma grande dificuldade que é a sociedade, ao mesmo tempo que exige imenso à família,
não apoia a família. Portanto, isto é um discurso contraditório, que é dar um papel imenso à família e depois, de facto, contrariar isso. Depois, a outra questão é que não há formas certas de educar. Hoje nós temos diversidade. Porquê? As trajetórias de vida, mais ou menos até ao início do século XXI, eram aquilo que nós chamamos de trajetórias lineares. Eu ia para a escola, se fosse bom aluno terminava o liceu, se fosse bom aluno ia para a faculdade, terminava a faculdade, se fosse bom aluno arranjava emprego, casava, comprava um carro, pensava em ter bebês, era tudo linear. Hoje a vida é tudo menos isso. A vida é extraordinariamente complexa. Portanto, o ser humano do século XXI depara-se com um fenómeno que nós designamos de complexidade, que não estava tão presente antes, de facto, deste momento socio-histórico que nós vivemos, que é um momento extraordinariamente complexo, onde nós temos que lidar com a incerteza. A incerteza é uma constante que nós enfrentamos atualmente, e não era. E a incerteza é fonte de angústia. E a incerteza é fonte de ansiedade. E, portanto, se isso acontece, se eu, como pessoa, tenho menos bem-estar emocional, e nós sabemos que a saúde mental é a grande doença do século XXI. Sim, sem dúvida. A minha família vai, de facto, também ter menos saúde mental. Portanto, as famílias têm menos saúde mental porque têm menos bem-estar emocional. E acha que é muito essa saúde mental que origina que haja tantos divórcios? Eu, no aniversário até do CAF, depois anotei aqui qualquer coisinhas que falou na altura, no Alma Shopping. Não sei se ainda era Dolce Vita, mas não há problema, pela publicidade. E eu lembro perfeitamente de uma questão dos divórcios, que até me espantou, que era mais ou menos, nesta altura, por 100 casamentos, 60 divórcios. Uhum. Eu escrevi até aqui, olha, nos anos 80, 10% de divórcios, anos 90, 20%, nos anos 2000, por aí afora, já apontava, houve alturas que era perto dos 70%. É verdade. E sendo, nisto tudo, cada vez também havia menos casamentos, que se nos anos 80 havia 70 mil, a partir de 2010, menos de 30 mil casamentos. Será que isto será também a facilidade de se obter o divórcio ou de desistir? Ou será essa problemática toda dessa doença mental também que haja na família? Olha, há vários fatores que podem explicar isso. Um deles é esse. Se a pessoa não tem bem-estar emocional pessoal, também não consegue cuidar do bem-estar emocional de uma outra entidade que faz parte da família, que é o casal. O casal não é um mais um. O casal é uma entidade separada do um mais um, que tem que ser cuidado e que tem que ser promovido todos os dias. E quem está casado há muito tempo sabe isso. Esta exigência imensa de conciliação entre o trabalho, a vida pessoal e a vida familiar deixa muito pouco tempo ao casal. Muito pouco tempo ao casal. E de repente o casal, quando olha para a pessoa que está ao seu lado, já não se sente casal. Às vezes as pessoas nem conhecem jamais aquela pessoa que está ao seu lado. E portanto uma relação que devia ser fonte de prazer passa a ser fonte de mal-estar. Agora, a pergunta que me fez foi, é mais fácil? É porquê? Porque, e vamos pensar numa coisa, o divórcio tem um lado positivo. Nós, quando tínhamos apenas o adulto provedor, o homem, era o único provedor da família em termos financeiros, muitas mulheres que viviam situações de enorme sofrimento não se podiam divorciar porque não tinham autonomia financeira. Hoje, nesse sentido, é mais fácil. Porquê? Porque as pessoas podem tomar decisões que não sejam limitadas por essas questões financeiras. Isso é um dos pontos. Isto é uma coisa boa. Agora, se também nisto não há muito aquela crítica que as pessoas hoje não investem nas relações, que é tudo fácil, corre uma coisa mal, divorciam-se. Não é bem assim. As pessoas têm um problema, que foi o problema com que eu comecei a falar há pouco, que é, têm uma noção de felicidade deturpada. Era isso que eu ia perguntar, porque nós às vezes não sabemos se o casal é verdadeiramente feliz. E nós, se calhar, vamos muito pela primeira imagem. Sabe porquê? Porque nós enfrentamos um desafio imenso, portanto, a tal complexidade que vivemos atualmente, que é as redes sociais, a televisão,
as revistas passam-nos figuras de casais que não existem. O Instagram. Aqueles casais não existem. Aquilo é um teatro, que é para vender, lógico. E, portanto, as pessoas querem se aproximar desse ideal de felicidade. Só que este ideal de felicidade é fonte de sofrimento. Porquê? Porque é inatingível. Portanto, nós temos muitos ideais de felicidade que são utópicos. E, portanto, o que é preciso? É preciso pensar para as pessoas, ajudar as pessoas a recentrarem-se, a fazer um pouco o que pessoas que são católicas fazem, que é capacidade, muitas vezes rezar para quem de facto tem esta prática, é uma forma de autorreflexão. E esta forma de autorreflexão faz com que as pessoas também sejam mais capazes de fazer uma coisa que é difícil, que é perdoar. O perdão, não no sentido da desculpa, não no sentido do coitadinho, vou-te perdoar, não. O perdão no verdadeiro sentido humano é das componentes mais fortes dos casais, que é aceitar que o outro é imperfeito e aceitar que nós somos imperfeitos. E a sociedade hoje vende-nos imagens de perfeição. Então, doutora, se me permite, também, ou seja, vimos esta evolução dos números, tem a parte positiva e a parte negativa, correto, mas sendo também que as famílias vão se alterando, ou seja, a família dos anos 80, vamos imaginar, para os anos 2010, 2020, a família alterou-se assim tanto? Olha, não se alterou nos afetos. A família de afetos não se alterou. A família continua a ser o nosso porto seguro. A família continua a ser aquele sítio onde encontro, a maior parte das vezes, o meu bem-estar. Mas, de facto, a estrutura da família, os papéis na família alteraram-se completamente. A primeira grande mudança foi o adulto provedor deixar de ser um adulto e passarem a ser dois adultos. A segunda grande mudança foi o acesso da mulher à carreira profissional. Hoje as mulheres querem ter carreiras que para elas sejam fonte de felicidade e não apenas de salário. Sem dúvida. Isto é uma imensa alteração e, de facto, isto faz com que os papéis dentro da família se alterem completamente. Hoje é pedido aos homens que cuidem das crianças. Hoje, isto tem um lado muito positivo. Sabe qual é? É que quando há divórcios mais difíceis e conflituosos e nós temos que decidir sobre a regulação das responsabilidades parentais, o homem passou a ser uma figura cuidadora com os mesmos direitos da mulher. E a criança tem direito a pai e a mãe. E isto é um lado da família do século XXI que não existia, porque quando havia divórcios mais difíceis, nem se questionava. A criança, tirando se a mãe tinha problemas de saúde mental, a criança era entregue, claramente, a guarda era entregue à mãe. E os pais sofreram imenso. Houve pais que sofreram horrores, porque tinham uma ligação muito próxima dos seus filhos e ficaram impedidos de viver com eles e dos filhos viverem com eles. Portanto, isto é uma diferença. Depois, hoje nós temos famílias impensáveis. Nós temos famílias onde vivem os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos. Não é? Que são as famílias que nós chamamos reorganizadas. Temos também famílias multiamorosas, que é uma coisa que hoje existe imenso. E muitas pessoas que são agrupamentos, que não são apenas de um homem e de uma mulher. Envolvem mais. Claro que nós podemos questionar isto. Eu só estou a dizer é que nós temos formas de família que não tínhamos, claramente. E depois temos as famílias, claramente, homoparentais, que são famílias que as duas pessoas são do mesmo sexo, não é género, do mesmo sexo, e têm em comum filhos. Portanto, são famílias de facto que têm particularidades e que não são menos família. E nós na igreja também temos que aprender a perdoar. E é um caminho que nós temos que fazer, que é não achar que eu sou melhor que tu
porque a minha família nunca me divorciei, porque vivo com um homem e temos os nossos filhos biológicos. E sou melhor que a outra família. Isso aí eu fico contente por sentir que a Igreja está a dar passos firmes e de sucesso nesta altura, nesses capítulos. Até, aliás, falamos muito nessa parte no Secretariado da Pastoral da Família sobre isso, sobre a parte dos novos casados, também destas famílias que se pode dizer que são um bocadinho mais construídas de maneira diferente. Não vou dizer desconstruídas, porque são diferentes, podem ser diferentes, mas são família. E muitas vezes, isto já sou eu a falar e a partilhar, parece que custa falar da família. É mais fácil falar do futebol, falar dos problemas do trabalho, do que falar da família. Então, e para continuar esta conversa, vou convidar duas famílias, dois casais, para entrar aqui em conversa connosco. Eu já estou a vê-los aqui ao lado. Eles estão super à vontade, porque vamos continuar esta conversa agradável. Vou ligá-los aqui e eles vão aparecer aqui no nosso ecrã e vamos passar de dois ecrãzinhos para 4 ecrãzinhos. Mas passamos para 4 e passamos para 6 pessoas. Olá. Olá. Tudo a ouvir. Sejam bem-vindos às conversas. Obrigado pelo convite. Ao primeiro programa, estamos a contar fazer cerca de 1000 até ao final do ano. Estou a brincar. Venturoso. Já temos 3 marcados. Vamos ver se isto começar a correr muito bem. Vamos lá ver. Olha, mas o vir aqui não nos dá, claro, indulgências plenárias, como vai-nos dar o direito de viver até esse número 1000, se você prometer isso, está bem? Eu enviei um e-mail. Ganha aqui um certificado de longevidade até essa altura. Eu enviei um e-mail lá para cima para o céu e disse: as pessoas ótimo. participarem no programa têm direito a um T3 com vista para o mar. Ótimo. Então, José Carlos e Leonor, o casal mais experiente, e a Sofia Almeida e o António, o casal, também pode ser mais experiente, mas é mais novo. Um casal que casou há pouco tempo. A Sofia e o António casaram há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E o José Carlos e Leonor? 48, não é? Faz a sua diferença. Faz a mesma coisa. E pegando um bocadinho na conversa que estávamos a ter com a doutora Filomena, daquela questão dos homens agora também terem aquelas funções em casa. Diga-me uma coisa, José Carlos, lava a louça, ajuda a Leonor, arruma a casa? Moderadamente, com boa vontade e com aquele grau de ineficiência que é necessário para me defender e para convencer a Leonor que muitas vezes mais vale ela fazer, porque faz muito melhor do que eu. Mas o problema não é só da louça. Nós temos os netos, nós tínhamos os filhos, nós temos muitas coisas para fazer. Eu acho que eu ia dizer já a palavra, e essa própria palavra é um bocado assassina, digamos assim, para a minha tese de bondade, porque eu ia dizer, hoje eu ajudo bastante. Se ajudo a alguém que faz mais do que ajudar, eu penso que mudou, é a Leonor. Mas mudou o vocabulário, porque realmente, frequentemente eu digo, eu não preciso de ajuda, preciso de quem faça. Portanto, eu penso que houve uma adaptação de boa vontade no início e depois não só de boa vontade. Houve realmente uma adaptação e hoje faz coisas aos netos que nunca fez aos filhos, quer dizer, há uma adaptação clara. Mas já agora... Vou evoluindo e tinha uma desculpa, era que quando faltava a essa total paridade no trabalho dentro de casa, não era para estar em plena preguiça e inércia, mas estava ocupado com outras coisas, não é? Tinha que salvar o mundo, etc. E, portanto, não tinha tempo, às vezes, para tratar das pequenas coisas dentro de casa. Não, mas eu acho que temos encontrado também uma relação harmoniosa nessa partilha, falando mais seriamente, não é? Digamos que não é simples alterar hábitos, mas de facto é possível. Já agora, passando aqui para o casal mais novo, Sofia e António, sentem que também os casais mais novos já vivem como a doutora Filomena falava, já sentem diferença, tanto mais porque normalmente são casais onde a mulher e o homem já têm já trabalham muitas vezes da mesma forma, têm os seus horários complicados, pouco tempo para poder ter disponível. Sentem que também já acontece isso, ou seja, hoje em dia os casais mais novos
já fazem essa repartição, já conseguem ser família juntos nesse aspecto? Sim, sem dúvida. Sim. Porque para nós, acho que não há assim grande diferença. Dividimos tudo irmãmente, a não ser que, pronto, também temos um bebé de 1 ano. A diferença é que eu, sendo mãe, amamento, mas ele fazia praticamente muito mais. Fazia tudo na casa, se fosse preciso, cozinhava enquanto eu estava a amamentar. E agora a trabalhar também, eu trabalho por turnos, por isso às vezes faço noite, fica ele, adormece o bebé e faz tudo. Pronto, acho que não há assim grande diferença, certo? Não. Nesse sentido, muito mais partilhado. É dividido irmãmente. Ó, doutora Filomena, permite-me uma pergunta, porque houve uma altura que trabalhei em Lisboa, sim, passei por essa fase, acho que todos passam por essa fase na vida, essa fase complicada, estou a brincar, mas uma vez ouvi lá uma conversa que foi a seguinte, que era esta questão de ajudar e não ajudar, e houve uns senhores que disseram assim, esta malta da cidade já fazem tudo, já passam a ferro, eu lá de onde venho, lá quem faz isso tudo não sou eu, só faltava mais essa. Acha que isso também acontece? Ou seja, a da cidade para as regiões... Olha, deixe-me só, para já, parabéns, quer ao José Carlos e à Leonor, que encontraram uma maneira de sobreviver à família. Há um livro muito interessante que se chama Famílias, Como Viver e Sobreviver a Elas. Que é um bocadinho estes dilemas que existem dentro da família. E a Sofia e ao António, de facto, coitado de ser um jovem casal já com um bebê de 1 ano. Há aqui uma coisa que é importante dizer. Nós temos um discurso que pode ser extremado e é perigoso, que é dizer que todos os homens têm que fazer tudo o que as mulheres fazem e que as mulheres têm que fazer tudo o que os homens fazem. E isto é um discurso perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque a Sofia, por exemplo, pode preferir ser ela a passar a ferro e, por exemplo, o António pode testar passar a ferro. Mas o António, por exemplo, aspira porque a Sofia não gosta de aspirar. Ou seja, a forma como as tarefas se distribuem no casal é com o casal. E não há uma fórmula certa. Claro. Outra coisa é, mais importante às vezes, o casal, e principalmente as mulheres referem muito isto, mais importante do que ele fazer às vezes, é ele saber que tem apoio emocional dele. É ele saber que nas grandes decisões eu sou suportada, eu sou apoiada, eu tenho uma figura que está ao meu lado. Porque eu ter alguém em casa que aspira e que passa a ferro e depois, quando eu tomo uma decisão, me contraria e não fica do meu lado, não é ser casal. Portanto, às vezes esta coisa de partilha de tarefas tem aqui umas armadilhas. Portanto, cuidado. Sim. Doutor Filomena. Essa questão, se no mundo rural e no mundo urbano, se há esta diferença, está a deixar de haver. Porquê? Porque no mundo rural as mulheres vinham menos para a universidade. Não era? As mulheres eram menos educadas. Nós em Portugal hoje temos mais mulheres com cursos universitários do que homens. Portanto, está a alterar tudo. E uma das alterações é que mesmo nesse tal mundo rural, esta nova geração já vai ser diferente. Isso é bom e sentimos logo essa evolução de casal, de família, mas também de sociedade, o que é muito importante. O Zé Carlos, aqui mudando um bocadinho a agulha, que tinha aqui escrito, o Zé Carlos e a Leonora, para os restantes convidados que não sabem, ficam a saber que foram o casal presidente nacional e internacional do CPM. CPM, curso para preparação do matrimónio. Sim, Centros de Preparação para o Matrimónio. Desculpem, olha que eu fui de banho, vou ser castigado. Não, mas está bem, sim. Embora a gente evitasse a questão dos cursos, não é? Não há cursos. Eu sou a favor disso, não é curso. Mas sempre para o matrimónio, sim. E foram um casal presidente nacional e internacional. Isto já é muito importante. O que é que acham aqui? Ou seja, primeiro tudo, falem um bocadinho do vosso papel, que foi este do CPM, mas falem do CPM, se continua a ser, se for um CPM bem vivido, bem experienciado, se transforma mesmo a vida do casal e a vocação da família, se faz descobrirem esta vocação da família. Já agora também faço a ponte de ser família, também é uma vocação. Claro. Não, ser família é claramente uma vocação.
A experiência de CPM, eu penso que é enriquecedora. Se bem que nós trabalhámos 20 anos em voluntariado e, portanto, é sem dúvida uma experiência para nós extremamente rica, e para as pessoas que viveram esses encontros, mesmo alguns com muitas dificuldades, eu penso que também foi enriquecedor para eles. É evidente que é muito difícil saber se trouxe grandes mudanças. Nós sabemos que alguns, até porque depois vieram ter connosco em situações mais difíceis, aí tivemos consciência de que chegávamos muito mais profundamente do que até pensávamos. Agora, é evidente que nem todos tiveram essa percepção, não é? Nem todos tiveram essa vivência. Agora, eu acho que o papel fundamental era de avanço na consciencialização, porque eu devo dizer que talvez alguns dos momentos onde sentimos que tinha sido forte o impacto do nosso encontro com eles, foi precisamente quando alguns casais vieram dizer, depois do que se passou aqui nestes 2 fins de semana, nós já não vamos casar. Pelo menos para já não vamos passar. E primeiro houve assim, casais da nossa equipa, talvez mais idosos do que nós éramos nessa altura, ficaram assim assustados, isto foi um desastre. Porque chegaram à conclusão precisamente ou que não tinham vocação para ser casados, ou então que não estavam preparados, ainda não tinham percebido o passo que iam dar e, portanto, as exigências para se cumprirem, não era só para cumprirem, para se cumprirem eles humanamente no casamento. E, portanto, isso significava que o CPM não tinha, como as equipas Nossa Senhora, os casais Santa Maria, os Chão de Estado, etc., uma espiritualidade própria. Muitos, aliás, dos casais que trabalhavam no CPM e que ainda hoje trabalham, pertencem a esses movimentos, ou não pertenciam a nenhum. Mas tinha uma determinada dinâmica que era fundamentalmente de revisão de vida, testemunho de vida e diálogo. E isso era o fundamental. Eu acho que o nosso efeito não era... Depois havia livros, havia cadernos. Nós também tivemos as nossas culpas no cartório nessa altura, quando fomos presidentes nacionais, entendemos que deviam reformular todos os materiais. E foi com boa intenção que fizemos coisas. Foi, mas não era muito importante. Depois, quando fomos presidentes da Federação Internacional, que era uma coisa, essa que foi, na verdade, extraordinária para nós conhecermos, como eu já disse à tarde ao Hugo, situações, digamos assim, doutora afirmada, de sociologia da família, em estádios muito diferentes. Era uma coisa que ia desde o Canadá até Madagascar, da Holanda até à Eslovénia. Já furávamos cortinas de ferro nessa altura e tal. E naturalmente, eram situações muito diferentes. E que também verificámos que não era tanto os materiais que se podiam usar, porque aquilo não era para dar nenhum curso, precisamente. Quando se tentou fazer isso, realmente falhava-se, não é? E creio que foi muito bom, mas foi também muito bom para nós. Os casais passaram, assumiram responsabilidades no CPM, até permitia associar às vezes os nossos filhos. E já agora, desculpe só eu dizer mais isto. Um dia, um senhor em Lisboa, ficou com a nossa filha mais velha, que agora é advogada em Lisboa e que acaba por viver em Lisboa, e disse, o seu pai anda sempre metido nisto e naquilo, naquilo outro, e ela disse, com um ar ao mesmo tempo irónico, mas no fundo de admiração. Eu sei que com pudor era de admiração. O meu pai é só causas. Eu acho que isso estava a ouvir há bocado a doutora Filomena, e o pano de fundo foi muito bem dado, com toda a clareza, mas é uma reflexão que a gente tem feito. Nós fizemos bem, ou roubámos tempo aos nossos filhos, porque não foi só no CPM, nós andávamos sempre, eu relancei o CADC, eu andei nisto, naquilo, naquilo outro e tal, e continuamos até hoje sob outras formas. E às vezes pensávamos, estamos a roubar tempo aos nossos filhos. Hoje achamos que, pelo contrário, foi muito bom para eles e que é um conselho que temos a dar, se é que podemos dar conselhos. O tempo parece-nos sempre pouco, mas o entregar-se a determinadas causas, podem ser causas cívicas, políticas, e não apenas ético-religiosas, assim de género.
acaba por ser muito bom pela bondade intrínseca dessas causas, porque nos batemos, mas até porque é uma espécie de treino no interior da família para que as pessoas se tornem mais generosas, os membros da família uns para os outros, já estão como que habituados a sacrificar não, mas a dispor de algum do seu tempo, da sua energia, em favor de outras pessoas. Mas um dos aspectos que me parece muito importante e que ao longo desses 20 anos notámos que a evolução não tinha sido muito grande, era o grau de consciencialização e o grau de conhecimento, de autoconhecimento. Parece-nos hoje extraordinariamente importante, como já nos parecia na altura, que na verdade, para ser casal, cada um tem que se conhecer muito bem. Só depois de se conhecer a si próprio muito bem é que pode naturalmente ter a pretensão, porque nunca se chega a conhecer o outro completamente, mas ter a pretensão de conhecer o outro. E curiosamente nós encontrávamos nos casais que o seu próprio conhecimento de si já era muito deficiente. E, portanto, sem esse conhecimento, sem esse autoconhecimento, é muito difícil construir uma relação, enfim, duradoura e fecunda. É muito difícil. Leonor, pegando o que estava agora a dizer, aqui vou à Sofia e ao António, que é, frequentaram certamente o CPM ou não? Se não frequentaram, não há problema. Nós não tínhamos frequentado, o problema era esse, é que nós não tínhamos feito CPM. É melhor, uma palavra mais fina, vivenciaram essa experiência do CPM? Sim, nós até vivenciámos 2 vezes. A primeira, antes de ficarmos noivos, realmente para perceber se era o caminho. E depois de já no noivado, aí fizemos um segundo CPM, fizemos um em Coimbra e depois fizemos outro em Lisboa com os padres jesuítas. Mas o primeiro foi mesmo antes de decidirmos casar, mesmo, porque achámos que fazia mais sentido para perceber realmente se era esse o nosso caminho, a nossa vocação. Porque há casais que fazem CPM um mês antes do casamento, quer dizer, não... Acho que não faz sentido, nós fizemos antes mesmo para percebermos isso. Lá está, daí foi que também vai ao encontro do que estavam a falar. E é verdade, sim. Eu aqui, pegando um bocadinho agora no CPM, que nos pode dar até um bocadinho, às vezes parece, que nos dão um certificado para casarmos perante Deus, para fazermos, agora tenho o certificado, tenho o diploma, só falta fazer um diploma para pôr na sala. E depois, quando temos que isso lá em casa, apontamos. Olha ali. A minha esposa diz muitas vezes quando nos chateamos, também nos chateamos, é verdade. Olha o que o padre disse no casamento. Mas pegando isto, e nessa família, que falamos as famílias católicas, as famílias cristãs, Sofia e António, sentem alguma vantagem em ser uma família cristã? Ou seja, uma família casada pela igreja, uma família que vive também a experiência com Deus. Qual é a grande vantagem desta família? Nós treinamos, para além de alguns valores, que também viemos a aprofundar, a resiliência. Olha. Acho que nos tornamos mais tolerantes, tentamos ser, não sei, tentamos olhar para o outro também como um sinal de Deus. Eu acho que isso foi uma coisa que me tocou muito durante a preparação para o matrimónio e também fomos aprendendo a ver no outro o amor que Deus tem por nós. Isso é uma coisa muito bonita e que às vezes, pelo menos acho que acabamos por sentir isso e por ajudar nos momentos mais difíceis. É como se Deus falasse através do António e mostrasse através dele o quanto me ama. Isso acho que é muito importante, não acho? Sim. Doutora, agora vem aqui uma parte. Continuando nesta conversa, acha que os casais e da experiência que têm dificuldade em afirmar-se como casais cristãos, de valores cristãos? Não é fácil, é uma pergunta difícil. Aqui também há perguntas difíceis. Se têm dificuldade? Sim, eu acho que hoje há dificuldade em as pessoas se afirmarem diferentes. Não é só os casais. Hoje há um protótipo de família ideal que nos é passado e quem se afasta dessa família ideal sente culpa. Por exemplo, aquilo
estavam a dizer há pouco, e estavam a partilhar a Gélia e a Leonor, que às vezes questionavam se o facto de não terem dado tanto tempo aos filhos não teria sido prejudicial, e agora sabem que não foi. E nós hoje, por exemplo, passamos uma mensagem às famílias que é que têm que passar muito tempo com os filhos, quem não passa tempo com os filhos, não está verdadeiramente interessado nas crianças, e esquecem que o que importa é a relação de qualidade. Portanto, nós somos muito críticos, e tudo o que se afasta do ideal que nós achamos que é o ideal é criticável. Por exemplo, uma mulher que hoje decida ser doméstica, que decida, eu não quero ter carreira profissional, eu quero ser doméstica, eu quero ficar em casa e a minha função é cuidar da minha família. É isto que eu escolhi para mim. É criticadíssima. Criticadíssima. É muito mais criticada do que um homem que diz isto. Porque um homem que diz isto, as pessoas dizem, uau, és um homem fantástico, a assumir coisas e não sei o quê. Uma mulher que faz as suas coisas é altamente criticada. E passa-se mesmo com a questão que me estava a colocar. Que é, isso não é bem, isso não se põe no Facebook. As pessoas não põem no Facebook, não é? Nem põe no Instagram. Portanto, não é uma coisa que seja valorizada nesta sociedade, de facto, para a imagem, para aquilo que é considerado o bem, não é? O certo. E, portanto, eu acho que sim, que é difícil. Eu aí penso também, se me permite, eu penso também que o casal em si, quando manifesta essa felicidade, por vezes aparente, também é para ir auto-proteger a si próprio. Olha, a pessoa quando vê, afinal, estamos bem. Quando sabem que não estão. Isso às vezes também, penso eu. E a parte boa é sempre fácil. Isto é como tudo, por exemplo, o que é que une uma família? E começamos a dizer muita coisa que une uma família com muita facilidade. Agora, o problema é quando é o contrário. O que é que desune uma família? Zé Carlos, ajude-me aí. E para si, o que é que desune uma família? Está-se a rir? Acho que o que mais desune podem ser, muitas vezes, dá-nos a ilusão, mas a doutora Filomena dirá de sua justiça. Muitas vezes dá-nos a ilusão de que foi determinada circunstância, determinada conjuntura, ou até efeitos nocivos da presença ou da ausência de terceiros, de intervenções de outras pessoas, ou de acontecimentos menos agradáveis ou mesmo mais graves na vida profissional, nisto, naquilo outro. Mas não, o fundamental não está nisso. Eu acho que o que mais desune é a quebra da identificação de um com o outro e de respeito por aquele compromisso amoroso de ser feliz fazendo o outro feliz, não é? E, portanto, muitas vezes começa logo a desunião porque não queremos discutir como é que as coisas estão a ir, como é que estão a ir. E depois queremos dar como facto consumado algo que podia ter sido totalmente evitado ou superado, não direi corrigido, superado em dinâmica de casal. E por trás disso está sempre o pecado maior, que é o do egoísmo. Não estou a dizer isto com ar moralista, porque todos nós somos assim, não é verdade? E a questão, porque além do mais, o egoísmo às vezes é muito, como é que é dizer, astucioso. Por exemplo, nós vemos que o orgulho é um grande perigo para o orgulho individual, para a vida de casal. Mas eu, por exemplo, parece-me uma grande facilidade a identificar se alguma vez estou com tendência a ser orgulhoso e a combater isso. Mas o egoísmo é tão subreptício em nós, às vezes, que com boa consciência caímos em atitudes que, no fundo, são egoístas e que vão criar essa divisão. Mas já agora, deixe-me só a embalagem, eu depois prometo que fico mais calado. Porque quando atua esse egoísmo, é apenas um dos momentos em que se declara a famosa crise entre os casais. Eu queria agora, para acalentar todos nós que somos famílias, que somos membros de famílias, e que perante coisas que a doutora
Filomena aludiu logo na sua excelente introdução, que são a desvalorização hoje da imagem até cultural da família, a sua depreciação a nível dos dinamismos sociais e das escalas de valores sociais, a sua, digamos assim, menos-valia do ponto de vista político, etc. Mas não sei se já repararam que num período em que se continua a falar tanto de crise da família e fatores de crise da família, quando vêm situações de crise mais geral, crise social, económica, política, etc., a grande rede de sustentação, não só económica, mas, como dizia a doutora Filomena, afetiva, etc., de recentragem do eu, etc., é a família. Tem sido assim. Nós somos mais velhos, a doutora Filomena se lembrará também que em 75 houve o regresso em massa de portugueses do ultramar. A sociedade e o sistema político, etc., umas vezes demitiu-se, outras vezes não esteve em condições de responder. Quem é que valeu, em geral, pelo menos num primeiro momento? A família. A família. E estavam separados. Às vezes, há muitos anos, há dezenas de anos, foi a família. Tivemos essa prova na crise de 2008, a primeira rede de socorro, digamos assim, de reintegração e até talvez de recuperação da confiança de cada um, foi a família. E hoje, com a pandemia, é essa experiência que estamos também a fazer. Crise sanitária, crise económica, crise social, e a família ainda é que parece que está a oferecer o espaço mais forte digamos assim, de recuperação afetiva, de recuperação de confiança, etc. Já viram aqui que o meu marido é claramente otimista, não é? Não, porque vejo que... Sem dúvida que ele tem razão no que está a dizer, mas eu vejo isto um bocadinho diferente, sobretudo para os casais jovens, não é? Eu penso que, de facto, e de acordo com o que foi dito logo no início, na introdução, não é? Eu penso que, na verdade, há uma imensidade de fatores que desune o casal. Os mais jovens, não só os mais velhos, mas também os mais jovens. E eu penso que começa logo a haver desunião no momento em que eu não vou aferindo o que é que se passa com a outra pessoa. E, de facto, com a pressa, a rapidez com que tudo acontece, mesmo já antes dos filhos e depois com os filhos, podem passar semanas em que o casal não tem capacidade, não tem tempo, aparentemente não tem tempo para poder saber como é que cada um vai. E eu penso que começa aí a desunião, começa aí a desconjugalização, se é que eu posso dizer isso. É fundamental, de facto, que eu saiba o que é que se passa aqui ao meu lado. E é fundamental que eu sinta que ao meu lado alguém se interessa porque é que se passa comigo, não é? Esse é um dos fatores que eu considero fundamentais, não é? Se nós deixamos andar muito tempo, passa uma semana e 2 e 3 e 4, sem exatamente saber o que é que está a acontecer do outro lado, pois até digamos, a empresa familiar pode aparentemente funcionar bem, mas há qualquer coisa ali que já está a falhar. E portanto, para os jovens casais é extremamente importante eles encontrarem, com ou sem filhos, encontrarem estratégias para conseguirem encontrar-se. Não digo todos os dias, como é evidente que não é possível, mas ao menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, para poderem aferir, enfim, o seu estar, não é? É o principal perigo, parece-me. Agora também faço um ponto, já que temos aqui um casal jovem. Ora bem, vamos lá. Assim o António, como casal jovem, fez também esta caminhada e preparou-se bem. E falamos muito em desunir, e agora vamos unir. Deus, pelo menos, Deus tem essa função também de ser aquela cola que une o casal, não é? Aquela super cola 3. Aquela cola que une muito o casal. Sentem que, se calhar, nestes casais mais jovens, não aproveitam, não sabem aproveitar bem essa cola, Sofia e António. Essa cola que é Deus, que une, que cola aos casais. Dentro também do vosso grupo de amigos e de conhecidos que têm, como é que acham estes casais jovens que conseguem viver estas relações com a presença de Deus na sua relação? Assim, nós acho que temos a sorte de ter alguns amigos que são
excelentes exemplos para nós e que achamos que realmente têm essa vivência e sentem Deus como parte na sua casa e dentro da relação. Mas, de facto, também temos alguns que são o exemplo oposto e que, por acaso, às vezes comentamos e partilhamos que, se calhar, poderiam ter vivências mais profundas que também tivesse essa cola entre eles. Realmente acho que essa pergunta faz todo o sentido, porque notamos diferença de profundidade e para nós que também acabamos por ter, por gostar também de beber dos outros e tentar aprender, às vezes sentimos que faríamos diferente ou sentimos que seria diferente em alguns casais se tivessem essa ligação mais com Deus. Acho que, lá está, quem tem filhos e vive também em família, Eucaristia dominical, sei lá, parece que há toda uma outra magia na família, não sei, parece que há todo um outro ambiente, não é? O que é que tu achas? Sim, e também se não houver essa cola, se não houver essa ligação a Deus, mais facilmente cada um pensa em si próprio. E surge mais os egoísmos e apesar de estarmos a viver em casal, vamos nos afastando cada vez mais e não nos conseguimos encontrar. E realmente com uma relação com Deus e com a Igreja, é muito mais fácil, partilhando o sofrimento e as alegrias, de conseguirmos estar mais juntos, de pensar na nossa vida de outra forma e de receber dos outros e ter uma vida mais plena, mais cheia de amor, que realmente sem essa dimensão ficaria uma relação mais pobre, mais frágil e mais difícil de ser longa ao longo dos anos. É como se estivéssemos numa linha e fôssemos sendo sempre desviados, não é? Por tantas solicitações, como também falava a doutora Filomena, é o trabalho, são múltiplas exigências da sociedade atual, que é tudo para ontem, tem de ser tudo perfeito, tudo agora, depois sentimos aquela pressão de que sempre temos de ser perfeitos em tudo, mas depois temos essa chamada que eu acho que é fundamental, percebemos que não, que somos amados também nas imperfeições, que Deus também nos ama, quer façamos bem ou mal, desde que estejamos plenos, e acho que isso faz toda a diferença. Muitas vezes também é aquela de eu não me vou casar pela igreja porque depois metem-me lá Deus no meio e não me pode atrapalhar a vida. Isso também é a nossa responsabilidade como casal. E quando nós estamos, isto é como no trabalho. Nós no emprego andamos muito mais satisfeitos quando somos responsáveis. Quando andamos só por andar, chegamos a um ponto que não queremos mais aquilo. Mas quando somos responsáveis no que estamos a fazer, queremos sempre mais e queremos muito melhorar. No casal também é assim. Quando somos responsáveis com o outro e nesta relação com Deus, queremos sempre melhorar. Penso eu. Eu estou aqui como moderador, mas também vou dando a minha opinião. Isto muito bem. Agora que acho que acabou o prós e contras da RTP. Eu estou ganho ao lugar e vão programar aqui. Já em fase final, porque o nosso tempo satélite não é longo, estou a brincar, isto não é tempo satélite, mas é porque há pessoas que amanhã acordam cedo. Aqui em final, e não podíamos terminar sem falar um bocadinho desta questão da pandemia. Um estudo que saiu há poucos meses, não sei se foi, acho que foi em agosto, foi que quando houve, vamos dizer, a primeira fase da pandemia, porque já não percebo muito bem o que é isto de fase, porque acho que ainda ninguém explica bem. Esta primeira fase da pandemia e depois houve a grande abertura, houve um acréscimo muito rápido, exponencial, li eu, de divórcios. Principalmente, eu estive a ler, em casais novos. Tinham casado até 5 anos, até há 5 anos. Porque, doutora, porque será que estes casais jovens que nós pensamos, são casais modernos, estão preparados para tudo, uma pandemia, eles aguentam bem, mentalmente são muito mais fortes, mas depois chegou a esta hora e os casais mais velhos conseguiram superar e conseguem superar muito melhor que um casal que ainda tem tanto para viver.
Há aí uma variável invisível que as pessoas não falaram, é que os casais jovens são também os que têm filhos pequenos. São? Não consegui perceber. Têm filhos pequenos, Sim. filhos até 4 anos. E o que nós sabemos da pandemia é que o stress relacionado com a função parental foi muito maior em casais com filhos até 4 anos. Porque, de repente, dentro de casa estava o trabalho, não é? Estava, em algumas situações, a escola, se os miúdos tivessem, por exemplo, 6 e tivessem mais novo, e estava a ter que cuidar das crianças o dia 24 horas. E os casais jovens não estão habituados a ocupar os filhos 24 horas. E quem ocupa as crianças na nossa sociedade são as creches e os jardins de infância. E, de repente, isto veio tudo para dentro de casa. O que é que nós sabemos? Os conflitos aumentaram. Porquê? Porque muitas vezes estes casais jovens ficavam em teletrabalho os dois, e a questão é quem é que vai dar o almoço, quem é que dá o lanche, quem é que limpa, quem é que entretém, quem é que brinca com quem. Porquê? Porque as crianças até aos 4 anos é difícil pô-las em frente à televisão. Uma criança mais velha e um adolescente fica no computador 24 horas à vontade. Uma criança de 4 anos, 3, 2, não fica. Portanto, isto foi um dos desafios. Portanto, nós sabemos que, outro desafio que nós sabemos que estes casais mais novos tiveram, é que há aqui um problema. Os casais mais novos podem não parecer, mas são mais exigentes com eles mesmos do que é o bom pai e do que é o bom profissional. Portanto, os tais níveis que eu falava, idealizam. E foram confrontados com a impossibilidade de serem perfeitos. E isto foi uma dimensão nova. A minha imperfeição e a imperfeição do outro. Portanto, de repente, olharam para si, sou imperfeito, de repente olham para o outro, sou imperfeito, e esta cola nos casais têm, de facto, uma crença, é dada por essa crença. Nos casais que não a têm, é dada por outras coisas, como, por exemplo, o projeto de vida, o diálogo, a opinião, enfim, não interessa. Esta cola não estava lá. E, portanto, foi muito mais acentuado. E vai continuar. Portanto, nós sabemos que há indicadores de que estas crises pandémicas são fontes de muito mais instabilidade e têm, de facto, um dos impactos ao nível do aumento do número de diversos. E é engraçado, porque não tem piada, mas nós depois, a esta questão, e aqui já em fase final volto a colocar aqui o José Carlos e o Leonor, depois parece, e eu por mim falo, porque também fiz agora 10 anos de casado, já é muito, mas parece que depois queremos ensinar os mais velhos. Alguma vez sentiram que esta parte de ensinamento de casamento custa-vos aceitar às vezes algumas recomendações de casais mais jovens? E também, terminando também com outra coisa, esta questão da vocação, esta questão de termos Deus na família, alguma vez vos sentiu que prejudicou ou que vos afastou de algo no casamento? Não posso dizer alguma coisa, não sei, não, para nós, não, desde o início, não é? Agora, fomos, à medida que os filhos foram crescendo, foram-se autonomizando cada vez mais, e nós tivemos todos filhos com um desenvolvimento intelectual superior, os filhos foram até professoras na universidade, etc., jovens tomaram de caminho, e naturalmente que tinham um espírito crítico, e nós só tivemos é que pormos em equação com esse espírito crítico delas e esse crescimento pessoal de cada um deles. E nunca tivemos essa dificuldade, julgo eu. O que acontece é que também não abdicamos à medida que estes, por exemplo, foram constituindo família. Não é? Os nossos filhos hoje são casados. Não é? Nós temos 12 netos já e também nunca abdicamos de comentar, não é de interferir, mas de comentar, de aconselhar, etc.,
tentando um equilíbrio entre o que é o respeito pela autonomia e a diferença deles e o que seria um afastamento talvez até mais cómodo e uma ausência. Eu acho que eles um dia podem se queixar de algum gesto, alguma palavra que possa ter sido menos feliz da nossa parte, nunca se poderão queixar de que nós estivemos ausentes. E já agora com a embalagem, se não falar, a questão da pandemia. É sabido hoje, está mais que analisado, que isso levou a que perdemos muitas coisas, mas voltámos a descobrir outras coisas. Outro valor do tempo interior também, da conversa, da reflexão e precisamente da partilha afetiva. E nós, com a pandemia, intensificámos, talvez, uma coisa que já fazíamos antes, que era, nós não temos, os filhos neste momento não estão a viver junto de nós. Não? E com 5 filhos não tínhamos ninguém já ao pé de nós. Por isso é que saímos de Coimbra e viemos para o Porto. Mas tínhamos o princípio de que todos os dias havia comunicação entre todos nós. Primeiro era só o telefone, depois era já com a imagem, e de nós com eles, e incentivávamos que eles também, irmãos, cada um já com as suas responsabilidades, não perdessem o hábito de quase todos os dias contratarem uns com os outros. Ora, agora, com essa situação da pandemia, isso só se intensificou. E temos as videochamadas com a miudagem toda, e tem sido, podemos dizer, não sei se é uma ilusão, eu não estava demasiado otimista, mas tem revertido em favor da coesão familiar e até da espécie de energia familiar, esta situação, que é uma situação de crise, mas a crise é sempre uma oportunidade de se encontrar um caminho mais frutuoso. Também com a oração, como dizia, para onde apontava a Sofia e o António. Eles todos tinham, ou melhor, alguns tinham, as noras, os genros, etc., sensibilidades espirituais diferentes. Histórias diferentes, em termos de temperaturas religiosas muito diversas. Mas o que é certo é que se tem vindo a criar, julgo eu, com livre opção, com livre arbítrio deles, uma intensificação da relação precisamente com o amor de Deus no centro do amor deles. E os momentos de oração, à refeição, por exemplo, etc., passaram a ser, primeiro era só nossos, por nossa iniciativa. Só em nossa casa. Agora vamos às casas deles e sabemos que é assim, que não é fita, não é teatro por nós lá irmos. Porque os miúdos, naturalmente, desmascaram rapidamente. Se for cena. A verdade aparece. E esses momentos da oração, para além do aspecto da piedade religiosa, servem também dessa cola, não é? São os momentos em que toda a gente se sente a partilhar a mesma coisa, as palavras e as intenções. Peço desculpa, já falei demais. Apesar de tudo, é curioso que em determinado momento da pandemia nós começámos a ouvir missa em casa, não é? E por questões várias que não interessa agora a referir, houve um núcleo familiar que teve que vir para a nossa casa. E então o facto de assistirmos à missa em casa revelou-se difícil. Portanto, eles, de facto, os miúdos têm dificuldade em casa estar a participar, a ver os avós, mas curiosamente eles habituam-se à diferença, quer dizer, vão-se habituando à diferença. Brincam às vezes, mas habituam-se à diferença e depois já entra como natural, não é? Portanto, há uma evolução. Eu penso que o que nós sentimos como importante é fazermos o que temos de fazer com autenticidade, estando eles ou não. E, portanto, sai normal. Quer dizer. Também entramos agora, e para terminarmos a nossa conversa, só aqui a Sofia e o António tiveram um batizado de uma pessoa que lhes é muito chegada em tempo de pandemia, correto? Sim, batizámos o Arthur há um mês atrás. Pronto, foi assim. Arthur que é o filho, penso eu, não é? O quê? O Arthur que é o filho. Sim. Claro, já percebemos. Sim, é o nosso Arthur, é o nosso bebê. Foi uma decisão um bocadinho difícil, já era para ter sido em abril, adiámos, mas pronto, achámos que fazia sentido, apesar de ter sido uma cerimónia mais pequena, mas também foi um momento em família que já não havia há muito tempo,
com os receios, mas todos os cuidados e correu tudo muito bem. Ninguém ficou doente e foi tudo do batismo. impecável. E a importância do batismo na própria família do casal, do próprio casal, do batismo. Por isso é que nós não queríamos adiar, pois achámos que fazia sentido nesta fase também que celebrarmos o amor de Deus e fazer parte também de um elemento da família cristã. Olha que bela conversa que tivemos aqui esta noite. Já vou, é só para avisar, eu cheguei agora do Algarve, do trabalho, e vim, se a polícia estiver a ver, por favor, eu peço desculpas se excedi-me um bocadinho na velocidade, mas foi para estar aqui nesta bela conversa. Sabem, nós ultrapassámos as centenas de pessoas a ver, em direto. É muito bom, para uma primeira vez. Muito graças a todos vós que aceitaram o nosso convite do Secretariado da Pastoral da Família. Acho que foi muito bom, foi muito agradável. E às vezes é importante também falarmos assim abertamente destas questões da família, da fé, da religião, da nossa maneira de viver. E olhem, a pandemia traz-nos também essas coisas, como há bocado o Zé Carlos dizia, também nos traz coisas boas. Se calhar se não fosse a pandemia não estaríamos agora aqui a falar sobre isso tão importante, não é? Mas queremos que ela vá embora. Então, obrigado pelas suas sábias palavras e obrigado também pelo seu fantástico trabalho no CAF. O trabalho no CAF, o trabalho voluntariado, o trabalho de preocupação pelo próximo é sempre fantástico e é de louvar as pessoas que fazem isto. Muito obrigado mesmo e pelo seu sim hoje e pela sua presença hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Filomena, gostávamos muito de a conhecer e ao casalinho também. A cara dele não é desconhecida, não sei se são os dois, já os conheci do outro lado. E muitas felicidades para vós e para o rei Artur, que vocês agora têm em casa. Mas a tábua redonda tem que ter muitos mais cavaleiros, pá, vocês têm que tratar disso. Devagarinho. Tratar disso. Um de cada vez. Olha, Zé Carlos e Leonor, muito obrigado. Nada. Sofia e António, muito obrigado. Muitas felicidades a todos que estiveram aqui neste programa e agora ficam a ouvir o final, que eu vou encerrar com uma grande notícia este programa. Obrigado. Está bem? Obrigada. Obrigado. Bem, agora vamos tirando-nos todos do ar, que isto não é fácil. Foi uma conversa bastante agradável. Muito bom. Obrigado. Teve muita gente. Eu peço desculpa por não termos conseguido partilhar todos os comentários que tinham colocado, mas chegámos a um ponto que não estava a ser fácil, porque como éramos 4 pessoas a ver, não dava para ver. Próximo programa, no dia 26 de novembro, às 21h30, que é a hora do programa, com um tema muito bom, quando a doença entra na família. Certamente será uma conversa muito agradável, com várias questões. Só uma coisinha que no início não disse, esqueci-me, que podem colocar algumas questões nos comentários, que nós vamos vendo e vemos se conseguimos, no meio da nossa conversa, introduzir essas questões. Não se esqueçam, dia 26 de novembro, às 21h30, aqui no Facebook. Obrigado a todos, o resto de uma boa semana. Não se esqueçam de rezar e de toda a equipa do Secretariado da Pastoral da Família, até à próxima. Tchau, tchau.